Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a realização de ECG com laudo. Clínicas, hospitais, centros de diagnóstico e até unidades móveis, como as ambulâncias, fazem uso desse importante exame cardiológico. Isso porque o eletrocardiograma detecta condições que alteram o ritmo cardíaco padrão, contribuindo para o diagnóstico de uma série de patologias. Isso inclui eventos graves e tempo-dependentes como o infarto agudo do miocárdio, bem como arritmias potencialmente fatais, a exemplo da sistolia e fibrilação ventricular. ECG e seus resultados são o tema deste podcast, em que trago detalhes sobre o procedimento, eletrocardiógrafo e dicas para economizar com seus exames e laudos. Sobre o que é ECG com laudo. ECG com laudo é um método diagnóstico que estuda a atividade elétrica do coração, formando gráficos de linha que são interpretados por cardiologistas. É a partir da avaliação do traçado padrão ou alterado que os especialistas elaboram o laudo médico, documento que aponta se o resultado é normal ou anormal. Existem diferentes tipos de eletrocardiograma, sendo mais comum o ECG de repouso, que tem duração de alguns minutos. Outras duas modalidades podem ser solicitadas a critério médico, conforme a suspeita clínica. Teste ergométrico ou ECG dinâmico, feito em esteira para avaliar o comportamento do músculo cardíaco sob esforço físico. ECG com Holter, realizado através de um monitor portátil. O Holter estende o registro dos batimentos cardíacos do paciente por pelo menos 24 horas consecutivas. Também chamado eletrocardiograma de longa duração, esse tipo pode se prolongar por até 7 dias. Entenda para que serve o ECG com laudo. O exame é capaz de revelar qualquer condição que altere o surgimento, condução e movimentos provocados pelos impulsos elétricos cardíacos. São esses impulsos os responsáveis pelo bom funcionamento do coração, permitindo que o órgão bombeie o sangue rico em oxigênio para o restante do corpo. Para tanto, é necessário que cada impulso cumpra seu ciclo dentro dos padrões de normalidade em relação ao ritmo, frequência cardíaca, trajetória percorrida e ondas do ECG. Quando o ritmo é sinusal, normal, o impulso elétrico nasce no nódo ou nó sinusal, seguindo para a câmara superior direita, átrio esquerdo, nó atrioventricular e ventrículos. Todo esse percurso é percorrido em apenas 0,19 segundo e corresponde a uma sequência de 5 ondas eletrocardiográficas, P, Q, R, S e T. Cada batimento é formado por uma onda P, seguida por um complexo QRS e uma onda T. Alterações nesse padrão podem ser inofensivas ou desencadear patologias. O eletrocardiograma evidencia as anormalidades por meio de desvios no traçado, servindo para diagnosticar doenças cardiovasculares. Na presença de manifestações clínicas como palpitações, dor precordial e tontura, um médico pode suspeitar de patologias cardiovasculares. Ou mesmo observar alterações no ECG de rotina que ajudem a confirmar ou afastar uma hipótese diagnóstica. Entre as doenças que podem ser detectadas, vale citar arritmias, que são alterações da frequência cardíaca. Infarto agudo do miocárdio. Doença arterial coronariana e outros quadros isquêmicos. Anomalias congênitas. Doenças que prejudicam as válvulas cardíacas, como a insuficiência mitral. Aumento das cavidades cardíacas. Distúrbios de condução como o bloqueio de ramo esquerdo ou direito. Hipertrofia de átrios ou ventrículos. Doença de Chagas. Inflamações no coração ou membrana que reveste o músculo, miocardite e pericardite. Derrame pericárdico. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo. Outras condições podem ser investigadas conforme a análise médica especializada, como monitorar doentes crônicos. O ECG é importante para o acompanhamento da saúde cardíaca de doentes crônicos e pessoas que sofreram um infarto recentemente. Nesse contexto, o exame revela a extensão dos danos ao coração e sinais de alerta para novas doenças, como arritmias.
Compor exames preventivos de check-up. Atletas de alta performance que possuem rotinas exigentes ao músculo cardíaco devem passar por baterias de exames e consultas periodicamente antes de competições, por exemplo. Mas mesmo indivíduos com rotinas menos extenuantes se beneficiam do check-up anual, o que inclui consultas e exames como o eletrocardiograma. O método ainda pode compor os procedimentos destinados ao monitoramento da saúde dos trabalhadores, incluídos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Integrar os procedimentos de avaliação do risco cirúrgico. O exame de risco cirúrgico é fundamental para diminuir as chances de óbito, sequelas e complicações decorrentes de cirurgias. Afinal, todo procedimento invasivo envolve esses riscos, pedindo a avaliação das condições clínicas do paciente e do tipo de operação para garantir que os benefícios superam esses riscos. Realizado com base em escalas preconizadas por entidades médicas, o exame de risco cirúrgico é composto por anamnese, avaliação física e procedimentos complementares. Consulta com o cardiologista e ECG são geralmente requeridos, afinal, a cirurgia sobrecarrega o sistema cardiovascular. Sobre como é feito o exame ECG com laudo. O ECG com laudo começa com o preparo da pele do paciente, que deve ser higienizada com álcool para permitir melhor aderência aos eletrodos. Pessoas com muitos pelos no tórax passam por depilação nos pontos onde os itens serão colocados. Em seguida, os eletrodos são fixados na pele do tórax, com o auxílio de um gel condutor de eletricidade, pois sua função é captar os impulsos elétricos cardíacos. No ECG de 12 derivações, um dos formatos mais comuns, 4 eletrodos periféricos são colocados nas extremidades dos membros superiores e inferiores. Com o suporte de braceletes, eles são posicionados nos braços, faces anteriores dos punhos, e pernas, faces anteromediais. No ECG de 12 derivações, há ainda 6 eletrodos precordiais, fixados no tórax do paciente. Assim que os itens são posicionados, um médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem liga o eletrocardiógrafo e dá início ao exame. Sinais elétricos do coração são captados e enviados ao monitor do aparelho de ECG. Em seguida, são combinados para formar gráficos de linha, expressando a trajetória dos impulsos elétricos, que, por sua vez, revelam o funcionamento das câmaras cardíacas. O dispositivo é desligado depois de alguns minutos, e os eletrodos, retirados com cuidado. Os gráficos serão interpretados por um cardiologista especializado, que produz o laudo a partir de traços como frequência cardíaca, características das ondas e intervalos. Sobre como é o aparelho de ECG com laudo. O eletrocardiógrafo é formado por um monitor que se conecta aos eletrodos por meio de cabos. Como já mencionei, os eletrodos coletam os impulsos elétricos, que são enviados ao monitor para que sejam amplificados e convertidos em gráficos. Os modelos mais modernos de aparelho de ECG são digitais e portáteis, o que permite o uso mesmo quando não há uma tomada por perto. Basta que sejam ligados a um notebook para que a bateria sirva como fonte de energia ao eletrocardiógrafo. Inclusive, existem certos tipos de aparelhos que imprimem uma pré-avaliação do traçado do eletrocardiograma, sendo conhecidos como eletrocardiógrafos com laudo. No entanto, esse documento emitido automaticamente não substitui a interpretação feita por um cardiologista, servindo apenas como uma base ou ponto de partida. Sobre o preço de um aparelho de ECG com laudo. O preço do eletrocardiógrafo com laudo varia conforme as funcionalidades, modelo e marca. Uma busca online mostra uma média de valores entre R$ 3.000 e R$ 10.000. No entanto, modelos usados anunciados em marketplaces tendem a custar menos, enquanto aparelhos novos e premium são mais caros. Existe ainda o comodato de aparelho de ECG com laudo. Apesar de não ser o equipamento de maior custo em algumas clínicas e hospitais, adquirir alguns aparelhos de ECG impacta no orçamento de unidades de saúde. Sem contar os gastos com manutenção e troca desses equipamentos periodicamente. Dá para alugar o eletrocardiógrafo junto a empresas especializadas, porém, nem sempre essa é uma alternativa inteligente. Principalmente se a ideia é manter mais de um dispositivo por meses ou anos, pois esse será um custo fixo. A boa notícia é que existe uma alternativa à compra e ao aluguel. Falo do comodato de equipamentos médicos.
Esse é um serviço criado por empresas de telemedicina para viabilizar a realização de quantidades maiores de ECG, sem comprometer o orçamento de consultórios e clínicas. O comodato funciona como um empréstimo do aparelho de ECG, que fica condicionado à contratação de um pacote de laudos online. Assim, pagando uma única mensalidade, o cliente recebe os resultados de exames com agilidade e ainda ganha o direito de utilizar o eletrocardiógrafo enquanto durar a parceria. Optando pelo comodato dentro da plataforma de telemedicina Morte, você e sua equipe ainda terão suporte para utilizar o equipamento e fazer a manutenção, sem custo adicional. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo. Saiba como laudar o ECG. O laudo do ECG deve contemplar a avaliação completa dos gráficos gerados. A primeira é a frequência cardíaca, que evidencia a quantidade de batimentos por minuto. Num adulto normal e saudável, ela fica entre 50 e 100 batimentos por minuto. A dica para fazer esse cálculo é lembrar que, no papel do ECG, cada minuto equivale a 300 quadradinhos. Conte quantos quadrículos existem entre um topo e outro da onda R no desenho projetado pelo batimento cardíaco. Em seguida, vem a análise do ritmo cardíaco, verificando se é sinusal. O ritmo normal é caracterizado especialmente pela geração da onda P no nó sinusal e distâncias semelhantes entre os complexos QRS. Depois, calcule o intervalo PR, linha que liga o fim da onda P ao início do QRS, e o intervalo QT, correspondendo à sístole elétrica ventricular. Encontre o eixo elétrico e busque por alterações no segmento street, que se refere ao período de tempo de não atividade entre a despolarização e a repolarização do ventrículo. Por fim, procure por outras alterações eletrocardiográficas. Sobre as vantagens do laudo à distância do eletrocardiograma. Laudo à distância para o ECG é o documento com resultados do exame, emitido por cardiologistas via telemedicina. Essa solução reúne uma série de vantagens para pacientes, profissionais e estabelecimentos de saúde. Conheça algumas delas. Agilidade na entrega dos resultados de exames, já que o laudo eletrônico fica pronto em minutos. Garantia de autenticidade com assinatura digital. Maior satisfação dos pacientes, que não precisam aguardar dias para receber o laudo. Suporte ao tratamento mais rápido, que diminui sequelas e aumenta as chances de cura. Cobertura da demanda por especialistas em clínicas e hospitais longe dos centros urbanos. Economia de tempo e dinheiro que seriam gastos nos deslocamentos até centros de diagnósticos. Redução da carga de trabalho dos cardiologistas locais. Opção de serviços agregados, como o comodato do eletrocardiógrafo. Orientação e discussão de casos urgentes em tempo real, por meio da segunda opinião médica. Você pode ter acesso a todas essas vantagens utilizando nossa plataforma de telemedicina, basta acessar o site Amorte. A plataforma de telemedicina completa com laudo de ECG. Uma plataforma de telemedicina completa otimiza o trabalho da sua equipe, conferindo eficiência aos processos e maior lucratividade. Se você está buscando por inovação, vale a pena conhecer o software Morte, que fica hospedado na nuvem, acessível a partir de qualquer dispositivo com conexão à internet. Basta que pessoas autorizadas insiram seu login e senha. O que não prejudica a proteção dos dados sensíveis dos pacientes, que ficam preservados por mecanismos de autenticação e criptografia. Dentro do sistema, você encontra especialistas de plantão para elaborar laudos à distância para exames cardiológicos, neurológicos, pneumológicos e radiológicos. Também tem acesso ao prontuário digital, com funcionalidades como tabelas de medicamentos e fórmulas, alertas de atividades, modelos de receitas, pedidos de exames e atestados personalizáveis. Além, é claro, do comodato de aparelhos médicos e segunda opinião qualificada. Comece hoje mesmo a aproveitar essas vantagens. Se você que me ouve é um profissional de saúde,
considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo.